Fala galera, beleza? Eu sou o professor Sumaré. Então, galera, durante as últimas semanas aí alguns alunos, algumas alunas me perguntaram como que funciona o sistema eleitoral brasileiro. Principalmente quando a gente fala do legislativo, existe aí uma confusão, uma bagunça, o pessoal não entende direito como funciona. Me pediram para explicar, beleza? Então, vou fazer um videozinho curtinho falando de como funciona, focando aí para esse domingo agora, tá? Então, pensar agora neste domingo. E aí, assim, daria para falar um monte de coisa sobre modelos eleitorais, sobre sistemas eleitorais. Aí, se a galera tiver afim, quiser saber mais coisas, pode perguntar aí que eu posso fazer outros vídeos. Dá para a gente fazer uma série de coisas para conversar sobre isso. Beleza? Para começar, o ponto é o seguinte, né? Existem várias formas diferentes no mundo de se fazer eleição. Beleza? Então, são dezenas de formas, sem exagero, são dezenas mesmo. E basicamente, o sistema eleitoral ele vai se dividir em três grandes grupos, beleza? O que a gente chama de sistema majoritário, o que chama de sistema misto, o que chama de sistema proporcional, tá certo? São dezenas de formas diferentes. A gente não vai falar de todos aqui, nem vamos comentar e comparar esses modelos, tá? Porque esses modelos eles podem ser comparados, dá para a gente analisar vantagens e desvantagens de cada uma delas, beleza? Mas vamos focar no caso do Brasil. E já no caso do Brasil, a gente já tem uma separação. Por quê? Porque o nosso sistema eleitoral ele vai ter dois tipos diferentes nas eleições. Uma parte que a gente chama de votos majoritários, que funciona para todos os executivos, beleza? Então funciona lá para prefeito, funciona para governador, funciona para presidente, tá certo? Que é um sistema majoritário, ou seja, quem tem mais voto leva. Ou não, porque aí a gente tem a ideia de que se o candidato, né, que ficou, a candidata que ficou em primeiro lugar, não tem mais de 50% dos votos válidos, a gente teria um segundo turno entre os dois melhores colocados, beleza? Isso funciona para presidente, isso funciona para governador, isso funciona para os prefeitos nos municípios com mais de 200 mil eleitores, tá certo? Para senadores, também tem um esquema de voto majoritário. Quem tem mais voto, leva essa cadeira, beleza? Aqui daria para a gente fazer um outro vídeo também para explicar o nosso sistema bicameral, falar o que é senador, o que é deputado, como que funcionam as eleições, tempos de cargo, tal, mas isso fica para um outro vídeo, tá? Então vamos ficar no sistema eleitoral. Então, no caso de senador, também é um voto majoritário. Quem tem mais voto, leva. Este ano a gente vai votar em um senador, beleza? Nosso sistema de senadores também é meio diferentinho. Tem eleição que a gente vota em um, tem eleição que a gente vota em dois. Mas, como eu disse, fica para uma outra hora, um outro vídeo. Vamos falar então de onde dá a maior confusão, que é o nosso sistema do legislativo para deputados estaduais, deputados federais, distritais e vereadores, que é um sistema que junta algumas coisas, né? É um chamado sistema proporcional misto, beleza? Então, lembra que ali no slide anterior eu mostrei que tinha os sistemas majoritários, os mistos e os proporcionais. No nosso caso, é uma mistura, né, desse sistema proporcional e do sistema misto, que é o que a gente chama do método Don't-Jefferson. Junta dois métodos diferentes para fazer o nosso sistema. Qual que é a ideia base e a ideia fundamental do nosso sistema de eleição para o legislativo? A gente vai ter uma proporcionalidade das cadeiras a partir dos partidos. Então, primeira coisa, a gente vai calcular o que a gente chama de quociente eleitoral. O que que significa isso? Pega todos os votos válidos e divide pelo número de cadeiras. Tá? No caso de deputado federal, gente, é algo em torno ali de 300 mil votos. Não é exatamente isso, porque não é a mesma coisa pelos estados, não é a mesma coisa, depende dos votos válidos, mas algo em torno ali de 300 mil votos. Beleza? Esse seria o coeficiente eleitoral. Então a gente vai ter um número que vai dizer o seguinte: para alguém ser eleito, ele precisa desse número de votos. Beleza? Vamos arredondar esse número, vamos falar 300 mil, beleza? Então, para cada 300 mil votos, um deputado, uma deputada é eleito. Ok, e como que a gente vai dividir esses votos? Então a gente vai pegar agora os votos dos partidos. Todos os votos que o partido teve, independente dos candidatos e candidatas. Então, soma os votos todos que os partidos, que cada candidato do partido teve, pega os votos que a legenda teve. Então, você sabe que você não precisa votar em um candidato e em uma candidata. Você pode votar só na legenda, só digita o número do partido
dá o confirma, esse voto vai para a legenda, para o partido. Junta todos os votos da legenda, junta os votos de todos os candidatos, todas as candidatas daquele partido e vai dar um montante, vai dar um número. Então vamos supor ali 3 milhões de votos, para a gente ficar na nossa conta fácil aqui. Então, pega esses 3 milhões de votos, divide pelos 300 mil, que é o coeficiente eleitoral. Então, se o partido teve 3 milhões de votos, ele vai eleger 10 deputados, 10 deputadas. Então, 3 milhões divididos pelo 300 mil, 10. E aí, quem será eleito entre os candidatos e candidatas? Pega pela lista os mais votados dentro do partido. Então, quem foi o mais votado, elege o segundo mais votado, terceiro, nesse caso, 10 mais votados. Isso aqui, gente, pode aparecer, pode gerar umas confusões, porque você já deve ter ouvido, né, ou ouviu algum comentário de alguma eleição que a pessoa que foi mais votada não foi eleita. E por quê? Né? Porque primeiro a gente tem que ver quantas cadeiras o partido vai ter. Então a gente vai ver pelas cadeiras e aí vai escolher, vai pegar os candidatos pelo partido. Então pode acontecer que esse partido, no nosso exemplo, 10 deputados seriam eleitos, beleza? O 10º colocado teve lá 30 mil votos. Ok. Se um outro partido que teve direito a só 2 cadeiras e um candidato lá teve 60 mil votos, mas ele não é um dos 2 primeiros, esse com 60 mil votos não é eleito. Por quê? Porque o partido só pôde colocar 2 pessoas. Então, importante aqui a gente pensar na nossa eleição não só na pessoa que você vai votar, mas também neste partido. Por quê? Porque os cargos ali, os deputados, são do partido. Então, primeiro vamos ver quantos deputados e deputadas o partido vai ter, e aí os mais votados dentro do partido. Isso abre uma brecha para o que a gente vai chamar de puxadores de votos. Beleza? Que aconteceu e o caso mais famoso foi alguns anos atrás com o Tiririca, né, que ele teve muitos votos e elegeu um monte de gente ali desconhecida. Não foi o primeiro caso, né? Outras pessoas fizeram isso, o Enéas fez isso anteriormente, beleza? Para tentar minimizar esse problema, foi colocado um que a gente chama de cláusula de desempenho. Ou seja, não só essa ideia dos mais votados. Para você ser eleito, você tem que ter pelo menos 10% do quociente eleitoral. Ou seja, nesse nosso exemplo de 300 mil votos, para eleger o deputado, a deputada, o candidato, a candidata, tem que ter tido pelo menos 30 mil votos, arredondando. Beleza? Então, na hora de escolher aí o seu candidato, a sua candidata, leve em consideração o partido, né, de que ele participa, né, que ele está presente, que ele é coligado. Por quê? Porque esse partido é o que vai determinar quantas cadeiras vão ser eleitos, beleza? Então, você pode votar na pessoa que você gosta, mas você pode estar elegendo alguém que você não gosta. Por quê? Porque está dentro do mesmo partido. Então é importante você ver o partido como um todo. Beleza? E aí é o seguinte, tem gente que está falando agora, está falando de voto útil também para deputados. Ah, não vamos votar no fulano, porque o fulano já vai ser eleito com certeza. Vamos votar no ciclano para tentar garantir a vaga do ciclano. É uma estratégia, mas é uma estratégia que pode não ser tão válida, beleza? Eu acho que é muito mais interessante, se você se identifica com um partido, vote na legenda do partido. Se você não tem, né, um partido que você se identifica muito, mas tem pessoas que você se identifique, para escolher essa pessoa específica, né, o fulano ou a ciclana, dá uma olhada nos outros membros, nos outros candidatos do partido, porque você está votando nesse todo. Beleza? Se caso ficou alguma dúvida, bota nos comentários que a gente pode responder e tentar auxiliar vocês aí para essa eleição que já vai ser domingão. Valeu, galera. É isso aí. Até domingo. Um abraço e tchau!